Que presença de Deus. J'ai senti la présence de Dieu quand je suis entrée et je bénis l'Éternel pour ça. Eu senti a presença de Deus ao entrar aqui e eu Tu ne vas glorifico pas a Deus. regretter parce que tu es entré ici, tu ne le regretteras jamais. Você não vai se arrepender por ter entrado La aqui Bible essa dit noite. là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. A Bíblia afirma que quando 2 ou 3 se reúnem em Tu meu dois nome, juste eu savoir que estou Dieu est presente. ici. Você precisa ter a certeza de Quand que Deus Dieu está descend, aqui. il descend avec la bénédiction de chacun de nous. Quando Deus desce, Ele desce com uma bênção para cada um de La nós. particularité de Dieu, quand il descend, il ne vient pas seul. Il vient pour consoler. Quando Deus desce, Ele vem para consolar. Il vient pour bénir. Ele vem para abençoar. Il vient pour délivrer. Ele vem para libertar. Et ce soir, E essa noite, essa noite, dis à 3 personnes. diga a 3 pessoas. 3 personnes. 3 pessoas. Escolha 3 C'est aujourd'hui pessoas. mon jour. E diga: hoje é o meu dia. C'est maintenant ou jamais. É agora ou nunca. C'est maintenant ou jamais. É agora ou Il y a nunca. quelque chose de spécial qui m'arrive. Há algo de especial que vai C'est acontecer. aujourd'hui que j'ai recevé la grâce et ce que Dieu m'a promis. É hoje que eu vou receber a graça de Deus e o que Ele me prometeu. Ah, si tu es là, acclame pour le roi des rois. Se você está le aqui, Seigneur aplaude, des seigneurs, aplaude ao le Rei. Tout-Puissant, Aplaude ao la main de Todo-Poderoso. Dieu. Aplaude Il a est Deus. au-dessus de tout nom. Ele está Il acima de s'appelle tudo. Jehovah Jireh, Seu nome é Jeová le Jireh, pourvoyeur à toutes choses, aquele que le provê, lion de la tribu de Juda, o leão da tribo de Judá. l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Aleluia, Il est le rocher des âges. aleluia. Il est celui qui commence et qui termine. Ele é aquele que On começa e que l'appelle termina. Alpha et Omega. Ele é o Alfa e o Ômega. Il est là. Ele está aqui. Je bénis sa présence. Eu abençoo a sua Je salue presença. sa présence. Eu agradeço a sua Je salue sa presença. présence. Eu agradeço a sua Je bénis presença. ce qu'il fera ce soir. Eu agradeço pelo Je que Ele vai célèbre fazer essa ce noite. qu'il fera ce soir. Eu agradeço pelo que Ele vai fazer. J'admire ce qu'il fera ce soir. Eu estou feliz pelo que Ele vai fazer. J'admire ce que Dieu fera ce soir. Eu estou feliz pelo que Ele vai Il va fazer. délivrer ce soir. Ele vai libertar essa Il noite. rendra libre les opprimés. Ele vai libertar os Il oprimidos. va te délibérer aujourd'hui. Ele vai te libertar Et il hoje. va te rémunérer. E Ele vai te compensar. Il y a Dieu dans cette église. Deus está nessa igreja. Il y a Dieu dans cet endroit. Deus está neste lugar. Il y a Dieu dans cet endroit. Deus está neste Et la lugar. main de Dieu ce soir E a mão de Deus nessa noite s'est décidé de quitter decidiu le trône deixar o trono pour descendre ici. para descer neste lugar. Pour chacun de nous. Para cada de nós. Pour une histoire puisse changer. Para que uma história seja Ton transformada. histoire changera ce soir. A sua história será Ton transformada. histoire changera ce soir. A sua história será Ton histoire transformada. changera ce soir. Ela será transformada. Car c'est un Dieu qui ne se répand pas de ce qu'il a dit. Porque é Deus que não se arrepende Ce do que Ele qu'il a dit, diz. il accomplira. O que Ele disse, Ele cumpre. Il accomplira. Ele certamente cumprirá. Certainement. Cumprirá certamente. Certainement. É uma certeza. Il a dit, Ele diz: je ne suis pas un homme. eu não sou homem para mentir. Je ne suis pas habitué de mentir. Eu não sei Ce mentir. que je dis, O que eu disse, je m'engage. eu faço de tudo para cumprir. Il va te guérir. Ele vai te curar. Toi qui es venu ici malade, Você quem veio aqui tu doente, sortiras guéri. sairá curado deste lugar. Le cancer doit partir. O câncer vai embora. La diabète va partir. O diabetes vai embora. Le maux de dents va partir. As dores vão embora. On te fera plus opérer. Você não vai passar mais por cirurgia. Tu vas plus passer à l'opération. Não vai mais passar por cirurgia. Car ici, Porque aqui, c'est un lieu saint. porque aqui Un lieu saint. é um lugar santo. Puisque nous sommes debout, Porque nós ainda prenons nos estamos em Bibles pé. dans le livre de Exode chapitre 14. Pega a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Rapidement. Ainda em pé, por favor. Pega a sua Bíblia Nous allons lire rapidamente. ça rapidement. Em Êxodo 14. Car Dieu va faire quelque chose d'inhabituel. Porque Deus vai fazer algo extraordinário. Celui qui a ça déjà, il peut nous lire. Êxodo 14, por favor, pega a sua Tu peux Bíblia. commencer à 13, tu descends. A partir do versículo Jusqu'à 13 15. até o versículo 15. Même tu es dans la salle, lis, on va écouter. Leia, leia. Acompanhe com a sua Bíblia. Na verdade, ela quer que alguém corajoso possa ler para nós. Alguém no meio da sala. La salle doit être remplie de gens souples. Alguém corajoso que possa ler.
versículo 14. Nós vamos até o 15. O 15. Amém. Est-ce qu'on peut acclamer? Podemos aplaudir a Deus. On acclame celui qui est assis au trône. Aplaude aquele que está On sentado no acclame avec trono. des cris de joie. Nós aplaudimos On com acclame gritos de en alegria. bas Nós aplaudimos pulando e com gritos de Batez les alegria. pieds, batez les pieds, Sim, on acclame. pula, pula. Aleluia. On l'acclame parce qu'il va faire ce soir des grandes choses. Nós o aplaudimos porque esta noite ele fará grandes coisas. Puisque tu l'acclames, Porque você está aplaudindo, les gens aussi vont t'acclamer. pessoas também vão te aplaudir. C'est pareil, les gens vont t'acclamer. Pessoas também vão te aplaudir. Les gens vont t'acclamer. Eu declaro sobre a sua vida, pessoas vão te aplaudir. Ils vont t'acclamer. Vão te Ils aplaudir. vont acclamer ce que Dieu a fait dans ta vie. Vão aplaudir pelo que Deus fará em sua vida. Amen. Aleluia. Prenons nos places. Pode tomar o seu Je assento. suis prophétesse Myriam Changala Basseli. Meu nome é o que ela diz, pastora Miriam Mère Changala de 4 Marcelo. enfants, Ela tem 4 filhos, 3 filles et 1 garçon. 3 meninas e um menino. Je bénis l'Éternel pour ce privilège Eu agradeço a Deus por esse privilégio que Dieu m'a fait. que Deus me fez. Amen. Amém. Et je bénis le couple pastoral Eu agradeço o casal dos pastores, Ingrid, Ingle, isso, e oui, Gilbert. pasteur Ingrid et son mari, E o seu esposo, Gilbert, pour cette grâce. por esta C'est confiança. cher et tellement cher. O altar é caro ou é On ne sagrado? joue pas avec. Não se brinca com o Ils ont altar. cru en moi, ils ont cru que je peux donner quelque chose de particulier. Eles acreditaram em mim e na graça particular depositada em Ne t'ai mim. pas trompé l'adresse, ma sœur. Você não está aqui em vão. Le Dieu qui marche avec moi O Deus que anda comigo impactera ton église. vai impactar a sua igreja. Et je dis merci à l'homme de Dieu, Daniel, Eu agradeço ao homem de Deus, o Daniel, un ami fidèle, un ami bien. bom amigo. Au canal de cet homme, je connais le prophète Moussou, là où il est, je dis merci. Eu conheci o Daniel através do profeta Je ne suis pas Samuel. seul. Não estou sozinho. Je suis accompagné de Prince et mon ami, l'interprète. Eu estou com o Prince ali, também comigo aqui o Manu. Ela está comigo também. Pasteur Myriam, elle est pasteur des églises. Elle est pentecôtiste. Ela é pastora das igrejas Assembleia de Deus. Je suis la visionnaire de mon église. Ela é a pastora responsável de sua igreja lá em Kinshasa, J'ai no ouvert Congo. des églises un peu partout, par la grâce du Seigneur évidemment. Pela graça de Deus, ela abriu inúmeras igrejas no Congo. Je suis la présidente de fondation FBN, Ela Femmes é, Baptisées des Nations. ela é responsável por uma ONG que cuida de mulheres. La femme baptiseuse des nations. A mulher que constrói nações, ou que impacta nações. Et mon mari, il est à l'immigration. O esposo dela trabalha na imigração no Moi, je Congo. suis dans la politique E aussi. ela também faz política. Amen. Amém. Pasteur Myriam, c'était un enfant qui a vécu dans une église pendant 7 ans. Ela viveu ou morou numa igreja por 7 anos. C'est là où le Seigneur m'est apparu. E é lá que ela encontrou o Senhor. Pasteur Myriam avait perdu ses parents et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une église pour balayer, arranger l'église, laver les histoires de pasteurs, tout et tout. Ela morou na igreja, serviu na igreja durante esses 7 anos, porque ela havia perdido seus pais muito cedo. Dieu sait ramasser les gens. Deus sabe tirar as pessoas do fundo do poço e exaltá-las. Si tu rencontres Dieu dans ton parcours, tu es un homme heureux. Se você encontrar a Deus no seu percurso, você é uma pessoa feliz. Dans ma famille, personne ne pouvait croire que moi je devais être ce que je suis aujourd'hui. Na minha família, ninguém nunca acreditou que eu me tornaria quem eu sou hoje. J'avais cru en moi et j'ai cru à Dieu. Eu acreditei em mim e acreditei em Jesus.
Chez nous, la femme ne peut pas parler. No nosso país, a mulher não tem direito para se On a expressar. cherché à m'étouffer, à étouffer la grâce de Dieu qui était en moi. Buscaram me calar e calar a graça de Deus que estava em mim. Mais Dieu s'est débrouillé pour me donner un nom. Mas Deus fez tudo para me dar nome. Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, il peut faire pour toi ce soir. O que Deus fez em minha vida, Ele pode fazer para você essa noite. Si tu crois, lève ta main. Se você crê, levanta a sua mão. Il a rendu mon nom grand. Ele fez o meu Dans mon nome pays. grande no meu país. Personne ne me connaissait. Ninguém me conhecia. Je me suis bâti moi-même. Eu lutei pelas minhas J'ai forças. dit, Seigneur, ne me laisse pas. Eu disse, Senhor, não me deixa. Tu dois être heureuse, brésilien. Você precisa se sentir feliz, você Chez brasileiro. vous, la femme peut parler. Aqui a mulher tem direito de se Vous expressar. êtes dans la liberté. Vocês têm essa liberdade. Dieu vous connaît. Deus vos conhece. Parce qu'en Genèse, il n'y avait pas exception de personnes. Dieu a béni Adam, il a béni aussi. Porque lá em Gênesis percebemos que Deus abençoou tanto o homem quanto a mulher. Voilà pourquoi vous êtes des hommes bénis. E é por isso que eu digo, brasileiros, vocês são En Afrique, abençoados. on est moins considérés. Nós, mulheres africanas, somos pouco consideradas. Mais Dieu, Mas Deus, il reste le Dieu fidèle. Ele permanece fiel. Il ne refuse personne. Ele não desvaloriza Et ninguém. j'aime ce E Dieu. eu amo esse Deus. Il change les données de chacun. Ele muda os dados da vida de cada um. Sois béni. Seja abençoado essa noite. Mon onction aime le bruit. A minha unção ama barulho. Nous allons parler sur garder silence pour vivre le miracle. Nós vamos falar a respeito de permanecer quieto para viver o milagre. Pour vivre le miracle de Dieu, Para viver o milagre de Deus, tu dois apprendre à garder silence et lui faire confiance. você precisa aprender a se aquietar e confiar em Deus. On nous parle des enfants d'Israël Nos é falado aqui a respeito dos filhos de Israel qui a souffert pendant 400 ans. que sofreram ao longo de 100, 400 200, anos, 300, 400 ans. 100, 200, 300, 400 anos. Dieu, là où il était, il s'est mis de compassion. E Deus, onde estava, teve compaixão. Et il a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. E ele enviou Moisés para libertá-los. Et ce n'était pas facile. E não era uma tarefa fácil. Ce Uma n'était tarefa pas facile fácil. parce que il y avait Pharaon qui s'imposa. Não era uma tarefa fácil, pois Faraó não Il queria. a retenu en esclavagisme le peuple mis à part de Dieu. Ele manteve escravos o povo de Deus. Quand on parle de David, quand on parle des Israélites, Quando falamos dos israelitas, c'était le peuple mis à part de l'Éternel. era o povo escolhido de Deus. C'était un peuple intouchable de Dieu. Era o povo que ninguém poderia tocar. Il peut y avoir dans le chemin de ta destinée, Pode ser que aconteça na sua trajetória, Dieu te donne un temps. Deus te dá tempo. Dieu travaille sur ta vie. Deus trabalha a respeito da sua vida. Dieu travaille dans l'intimité avec toi. Deus trabalha na intimidade contigo. Peu importe tu es juif, peu importe tu es hébreu, peu importe tu es enfant de Dieu. Qualquer seja a sua raça, Il y a un temps que Dieu a prévu toutes choses pour la délivrance. há tempo previsto por Deus para te libertar. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. A Bíblia afirma que as trevas não permanecerão para Il y a sempre. un temps pour pleurer Há tempo para chorar et aussi il y a un temps pour rire. e há tempo para se alegrar Il y a também. un temps pour être humilié. Há tempo para ser humilhado, Mais Dieu a prévu un temps pour donner la gloire à ton nom. mas há tempo A seu também nome. para que Deus possa ser exaltado Et em ce sua soir, vida. Dieu va t'honorer. E nessa noite Deus vai te honrar. Ce soir, Dieu va t'honorer. Ele vai te honrar. Tu as assez traîné avec cette maladie. Você permaneceu por muito tempo com essa doença. Tu sens déjà, Você sente. la famille t'a A abandonné. família te abandonou. Tout le monde t'a abandonné. Todos te abandonaram. Mais sache une chose. Mas saiba de algo. Dieu n'abandonne jamais. Deus nunca nos abandona. Dieu n'abandonne jamais. Deus nunca nos Il abandona. a toujours un temps prévu
prévu. Ele sempre tem tempo. Il a toujours prévu un temps pour toi. Tempo para te visitar. Tu peux aujourd'hui pleurer. Hoje você pode Tu peux chorar. aujourd'hui mendier comme moi je mendiais. Pode mendigar. Mais Dieu a toujours prévu un temps. Mas Deus tem tempo Ne previsto. pleure pas, mon frère. Não chora hoje. Ne sois pas dans l'allégresse. Não fique triste hoje. Celui qui a Dieu dans son parcours. Aquele que tem Deus em sua C'est trajetória un homme béni. é homem abençoado. Il attend juste son temps. Ele só espera pelo Et seu la Bible tempo. me dit, A Bíblia me diz, même si ça tarde, mesmo que demore, ça s'accomplira. e vai se cumprir Certainement, com toda certeza. ta guérison, A sua cura ça s'accomplira. vai chegar. Ton élévation, A sua ça exaltação s'accomplira. vai chegar. Ton mariage, O seu casamento ça s'accomplira. vai se cumprir. Ton élévation, A sua exaltação ça s'accomplira. vai se Ce cumprir. qu'il a dit, O que ele diz, il le fera. ele fará. Peu importe Potiphar, Qualquer seja peu Potifar, importe Pharaon, qualquer seja o faraó, Dieu sait comment il va faire des choses. Deus sabe como fazer as coisas. Ce que j'aime chez Dieu, O que eu amo com Deus, il a déjà fait la chose que toi tu pleures. ele já fez o que você espera dele. Il ne peut pas, Dieu ne travaille pas comme nous travaillons. Deus não trabalha como nós trabalhamos. Quand Dieu promet, Quando Deus te promete c'est algo, qu'il a déjà arrangé, il a déjà accompli. e é que ele já cumpriu, ele já fez o que ele te prometeu. Oh, j'aime Dieu. Eu amo a Deus. J'aime Dieu. Eu amo nosso Deus. Oui, il mérite qu'on l'acclame. Ele merece os seus Il faut aplausos. l'acclamer. Aplaude a ele. Il faut l'acclamer. Sim, continua aplaudindo a Acclame ele. ce qu'il va faire dans ta vie. Aplaude pelo que ele vai fazer ainda hoje. Nzambe asalaka soki déjà si asali. Deus promete sendo que ele já fez. Il a déjà accompli le miracle des enfants d'Israël. Ele já cumpriu o milagre dos filhos de Israel. C'était seulement une formation. Era só uma informação ou uma Il devait venir en formação. Égypte Eles precisavam ir para o Egito pour apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas avant. para aprender coisas que eles não conheciam antes. Quand c'est fini, Quando acaba essa ils devaient formação, maintenant quitter. chegou o tempo de sair. Tu es juste en formation. Você está no tempo de formação. Tu es juste en formation. Deus está te formando. Parce que là où le Seigneur t'amène, Porque onde Deus quer te ça levar, demande de préparation. isso pede com que você seja preparado. Il te prépare. Ele te prepara. Moi, je passais à l'église. Eu passei pela igreja, Il m'a préparé. ele me preparou por 7 Il anos. savait que je viendrais ici. Ele sabia que eu viria no Brasil um dia. Et il savait qu'il va m'amener partout. Ele sabia que eu andaria pelo mundo Mon todo. calendrier est plein. Com o meu calendário ou agenda Il m'envoie cheia. au Canada, il m'envoie au Brésil, il m'envoie aux États-Unis. Ele me enviou nos Estados Il Unidos, m'envoie no na Canadá, Europa. na Europa, no Mais Brasil. avant, j'ai pleuré. Mas antes eu chorei. Je pleurais. Eu chorei. Seigneur, pourquoi tu me laisses? Senhor, por que me abandonou? Je n'ai pas de parents. Eu não tenho pais. Je suis mendiant. Eu estou mendigando. Mais Dieu ne me voyait pas mendiant. Mas Deus não estava enxergando uma Il me voyait mendiga. riche. Ele me via como uma pessoa Tu es rica. riche. Você é uma pessoa Tu rica. es riche. Uma pessoa rica. Tu es béni. Uma pessoa Tu n'es abençoada. pas seul. Você não está sozinho. Dieu est avec toi. Deus está contigo. Garde silence. Aquieta-te. Ça, c'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. É Moisés quem está falando com os filhos de Israel. Il a dit, garde silence. Ele diz: permanecem calmos, Car le Seigneur combattra pour toi. porque o Senhor vai lutar por nós. Ça, ce n'était pas encore Dieu qui a parlé. Não era ainda Deus quem estava falando. C'était Moïse. É Moisés. Garde silence. Permanecem calmos, Car Dieu sait que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. porque Deus sabe que os egípcios que estão vendo hoje nunca mais os verão. Pourquoi Moïse dit ça? Por que Moisés está afirmando Parce isso? que Moïse a vu la main de Dieu. Porque Moisés já viu a mão Moïse avait la de Deus. connaissance avec Dieu. Ele já conhecia o seu Moïse Deus. avait l'intimité avec Dieu. Ele tinha uma certa intimidade Et com Deus. Moïse savait quand Dieu promet, il réalise. Ele sabia que quando Deus promete, ele cumpre. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Quand Dieu promet, Quando Deus promete, il réalise. ele cumpre. Oh, j'aime la confiance qu'avait Moïse. Eu amo a confiança que Moisés tinha. Moïse avait une confiance certes, Moisés tinha uma convicção, une conviction ferme. uma convicção firme. J'aime le papa, j'aime le berger.
du nom de Moïse. Eu amo Moisés, o líder que ele era. Entre parenthèses, je vais le fermer vite. Entre parênteses, eu vou fechar rapidinho, eu vou abrir uma parêntese. Moïse, c'était un berger. Moisés era pastor. Et dans son église, E na sua igreja, ils avaient la confiance avec Dieu. ele tinha confiança em Deus. Il promet aux enfants. Ele promete aos C'est seus comme un liderados. papa à la maison. É como pai em casa. C'est comme un père à la maison. É como pai em Il a casa. confiance de son lendemain. Ele confia no seu amanhã. Il avait confiance de ce que Dieu va faire. Ele confiava no que Deus iria Il n'avait cumprir, jamais fazer. vécu ça, mais il avait confiance. Il a développé en lui la confiance. Ele não tinha vivido o que iria acontecer, mas ele já tinha confiança nele. Un papa doit être confiant. Il doit savoir que mes enfants vont être stables. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Pai ou líder precisa ser uma pessoa confiante. Confiante de que os meus filhos amanhã terão futuro bem. E Deus vai fazer algo. Certamente. Comme il bosse en mer rouge. Eles se encontraram diante do Mar Vermelho. Et papa te. E Moisés, o pai, está dizendo para os Est-ce liderados qu'on dos peut filhos: trouver les papas comme ça, comme Moïse dans cette salle? não tenham medo. Podemos encontrar pessoas aqui nessa sala igual a Moisés. Un papa qui dit, Pai que un afirma, pasteur qui dit pastor que afirma à ses disciples, aos seus liderados, à ses brebis, às suas n'ayez pas ovelhas: peur. não tenham medo. que personne ne bouge, Que ninguém se apavore. que personne ne s'agite. Que ninguém se apavore. Il y a une main puissante qui Há sera uma mão poderosa que vai nos ajudar. Quelle confiance! Que confiança! Quelle confiance! Que confiança! Quelle habitude de confiance! Que confiança! Quelle grandeur de confiance! Que grandeza na confiança! Bobangate! Não tenham medo. Makambo ekosala malelo. As coisas vão acontecer ainda hoje. Quelle foi! Que fé! Quelle foi! Que fé! Une foi ferme! Uma fé firme. Une foi ferme! Uma fé firme. Moïse n'est pas seul à faire ça. Moisés não é o único a fazer isso. Il y avait aussi David. Nós conhecemos também a Davi. David a vu que les enfants d'Israël étaient peureux Davi viu que os filhos de Israel estavam com medo devant Goliath. diante de Golias. Tout le monde s'agitait. Todo mundo apavorado. Et nous sommes morts. Oh, nós vamos morrer. Nous sommes morts. Nós vamos morrer. Ils ont oublié. Eles Il esqueceram existe un Dieu. que existe Il Deus. existe un Dieu. Que existe Deus. Quand il parle, Quando ele fala, personne ne peut parler. ninguém pode Quand falar. il descend, Quando ele desce, personne ne peut se lever. ninguém pode ficar em pé. Il fait- David, O rei Davi, il a parlé à Goliath. ele foi e falou com Golias. Toi, Você tu as menacé les enfants d'Israël ameaçou os filhos de pendant Israel 40 jours. durante 40 Mais dias. aujourd'hui, Mas hoje, Je vais te terrasser. você vai Je vais cair. te renverser. Você vai Je vais cair. te taper. Você vai Tu cair. vas... Dieu est avec toi. Deus está contigo. Dieu est avec toi. Deus está contigo. Vaillant héros. Deus está contigo. Dieu a dit à Gédéon, Deus diz com Tu es vaillant. Gideão: va avec la force que tu as. vá com a força que tem. N'aie pas peur. Não tenha medo. Et que personne te fasse peur. Que ninguém te dê medo. Je t'ai choisi. Eu te escolhi. Tu es mon choix. Você é a minha Je fais escolha. exception de personne. Eu não faço acessão Quand de je fais ninguém. les choix, c'est fini. Quando eu faço uma escolha, acabou. Va. Vai, Va. vai, Va. vai, Combat. vai. Je serai avec toi. Lute e eu estarei contigo. Le premier élément pour vivre les miracles dans le silence, O primeiro elemento para viver o milagre no silêncio c'est avoir la confiance avec Dieu. é confiar em Deus. Savoir faire confiance à celui qui t'a appelé. Saber fazer ou depositar a sua confiança Celui qui t'a naquele fait que la te chamou. promesse, il n'échoue jamais. Aquele que te fez a promessa nunca falha. Il n'échoue jamais. Ele nunca falha. Celui qui t'a amené ici, il n'échoue jamais. Aquele que te trouxe aqui nunca Il falha. s'appelle Alpha et Omega. O seu nome é Alfa e Ômega. Quand il passe, tout le monde tremble. Quando ele passa, tudo Quand treme. il passe, les démons tremblent. Quando ele fuient. passa, os demônios tremem e fogem. Alléluia. Garde la confiance. Guarda a sua Garde confiança. sa confiance. Guarda a sua confiança. Sois entouré de bonnes personnes qui te donnent la main E tenha ao seu redor boas pessoas que te estendem a mão. et qui te disent vas-y. E que te dizem, vai. Alléluia. Aleluia.
Dieu est avec toi. Deus está contigo. Quand Dieu marche avec quelqu'un, Quando Deus anda com alguém, il ne veut pas voir l'esprit de la peur. Non, la médiocrité, non. Ele não quer que você tenha um espírito de medo, de mediocridade. Le miracle est ce soir. O milagre está aqui nessa noite. Tu es né comme tout le monde. Você não nasceu como todos. Você não nasceu como todo mundo. Você tem algo particular. Você é Ruth. Você é Davi. Você é Esther. Esther não luta igual a todos. Ela não luta com palavras. Ela luta com a glória de Deus. Ela luta com a afirmação: eu entrarei. Ela diz: eu entro apesar dos ricos. Mesmo que eu tenha que morrer, vou morrer. Mesmo que eu tenha que morrer, vou morrer. Mas o eterno Deus dos exércitos, ele vai entrar diante de mim no palácio real. Ele vai entrar diante de mim. Ele vai entrar diante de mim. La confiance à celui qui t'a appelé. A confiança depositada naquele que te chamou. La confiance à celui qui t'a fait la promesse. Naquele que te fez a promessa. Moïse n'avait pas peur. Moisés não tinha medo. Moïse n'avait pas peur. Ele não tinha medo. Devant la mer rouge. Diante do mar vermelho. Ele n'a pas eu peur. Ele não ficou atormentado. Parce que Dieu, porque Deus ne ment jamais. Nunca mente. La deuxième des choses. A segunda coisa. Pour vivre le miracle dans le silence. O segundo ponto para viver o milagre. Tu dois être un homme spirituel. É que você tem que ser um homem ou uma mulher espiritual. L'homme a trois parties. O homem tem três partes. Il y a le corps. O corpo. Il y a l'âme. A alma. Et il y a l'esprit. E o espírito. Et la Bible dit. E a Bíblia diz. En réalité dans l'homme. Na verdade no homem. C'est l'esprit. É o espírito. C'est l'esprit. É o espírito. L'esprit n'échoue jamais. O espírito nunca falha. L'esprit passe. O espírito passa. Même dans le mur, il traverse les murs. Ele atravessa as paredes e os tu muros. Es un esprit. Você é um espírito. Tu es un esprit. Você é um espírito. Tu n'es pas humain. Você não é homem voilà pourquoi simplesmente. Tout le monde ne comprend pas. E é por isso que as pessoas não te entendem. Un esprit n'échoue pas. O espírito não está chamado a falha. Moïse c'était un homme spirituel. O Moisés era um homem espiritual. Il vivait Dieu comme ça, il voyait Dieu. Ele vivia Deus, ele via Ses Deus. yeux étaient ouverts, il Seus voyait olhos Dieu. sempre abertos, ele podia enxergar a mão de Deus. Sois spirituel ce soir. Seja espiritual nessa noite. Il faut monter dans le monde des esprits. É preciso subir no mundo dos Dieu espíritos. siège dans le spirituel. Deus vive no mundo dos espíritos. Pour vivre le spirituel, para viver o tu dois espiritual, créer l'intimité avec Dieu. é preciso criar uma intimidade com Deus. Quelqu'un qui crée l'intimité avec Dieu. Alguém que cria uma intimidade com Deus. Même si les sorciers sont là. Mesmo que os demônios se Même si tu apresentem. te remets avec un étranger qui est sorcier. Mesmo que você esteja diante de um feiticeiro. Le ciel s'organise pour créer. O céu se organiza para criar algo em seu favor. La Bible parle à Ézéchiel 37. A Bíblia fala em Ezequiel 37. L'esprit de Dieu m'emportait. O Espírito de Deus me L'esprit du pegou. Seigneur emportait Ézéchiel. O Espírito de Deus pegou Pour Ezequiel vivre les ossements de Jésus. para que ele pudesse viver uma experiência diferente. Ce soir, l'esprit de Dieu va emporter quelqu'un. Hoje o Espírito de Deus vai tocar Ce alguém. soir, l'esprit de Dieu va emporter quelqu'un. O Espírito de Deus vai pegar alguém. Ce soir, il y a l'esprit de Dieu. Esta noite, o Espírito de Deus Et tu vas prophétiser. está nesse lugar e você vai Dieu profetizar. a demandé à Ézéchiel, Deus disse a Ezequiel: fils de l'homme, filho do homem, prophétise. profetize, Prophétise. declare. Est-ce que ces os Esses ossos peuvent encore revivre? podem viver novamente? Ézéchiel dit, Ezequiel diz: oui papa, sim, pai, tu les connais. você sabe. C'est toi qui connais. Você que sabe. Il a dit, maintenant ramène l'esprit dans les quatre vents. Ele diz: agora faça vir os espíritos nos quatro ventos. Dieu c'est un Dieu mystique. Deus é um Deus
extraordinário. Il attend que toi tu sois mystique. Ele espera que você possa acessar o extraordinário. Tu dois être mystique comme lui. Você tem que acessar o mesmo Penser nível. comme lui. Pensar igual a Deus. Voir comme lui. Ver como Deus. Le monde peut voir tout petit, mais toi tu dois voir grand. O mundo pode enxergar tudo pequeno, mas você tem que enxergar grande. Tu dois savoir voir grand. Você precisa enxergar as coisas Tu que dois elas... opérer dans le spirituel, dans le surnaturel. Você tem que operar, tem que agir no sobrenatural, no espiritual. L'Esprit de Dieu attend quelqu'un ce soir. O Espírito de Deus aguarda por alguém nessa Ce noite. soir, il va te baptiser. Essa noite ele vai te Il batizar. va te baptiser. Ele vai te batizar. Tes yeux vont s'ouvrir. Os seus olhos vão se Tes abrir. oreilles vont écouter. Os seus ouvidos vão Tes pieds ouvir. vont marcher. E os seus pés vão Tu andar. ne mourras pas. Você não vai Tu morrer. ne mourras pas. Não vai morrer. Avant la date. Antes da data. Avant la mort. Antes. Tu verras Dieu. Você vai ver a Les Deus. écailles vont tomber. Os seus olhos vão se Et abrir. l'Esprit va tomber. L'Esprit du Seigneur est sur moi. O Espírito de Deus está sobre mim. Car il m'a oint. Porque ele me ungiu. Il t'a oint pour de grandes choses. Ele te ungiu para Il t'a grandes oint pour coisas. entrer là où le monde ne peut pas entrer. Você foi ungido para entrar em lugares que os outros não puderam entrar. Il t'a oint pour faire de grandes choses. Ele te ungiu para fazer grandes coisas. Et 2024, E 2024, j'annonce à quelqu'un. eu estou anunciando para Tu vas alguém. voir comme pas tout le monde. Você vai ver não En como todos. 2024, Em 2024, Tu vas prophétiser. você vai En profetizar. 2024, Em tu 2024, vas parler à langue. você vai falar En em línguas. 2024, Em 2024, tu vas voir au-delà. você vai ver En para além. 2024, Em Tu 2024, vas percer. você vai En conquistar. Em 2024, 2024, les choses inhabituelles seront ton partage. as coisas extraordinárias serão costume na sua vida. Dieu dit à Ézéchiel, Deus disse a Ezequiel: fils de l'homme, Filho do homem, qu'est-ce que tu remarques? o que você está vendo? L'eau est arrivée à quel niveau? A água atingiu qual nível? Au niveau des chevilles. Ainda está no tornozelo. Il dit, prie encore, Ele diz: mais fundo. monte encore. Vai ainda mais fundo. Zinda lissus. Vai mais fundo. Zinda encore. Mais fundo ainda. Et azini. E ele foi. Et atunia lissus. E ele perguntou novamente: Osomona ngo ekomi wapi? qual nível a água atingiram? Ezekiel dit, na genou. Ele diz: no joelho. Il a dit non, ekoki na nute. Ele diz: ainda não Makambo na nyasa chegou. lelo mai wana ekoko na de genou. As coisas que eu quero fazer hoje, as águas não podem parar no joelho. Il dit fonce. Ele diz: vai ainda. Fonce. Vai mais. Je suis avec toi. Eu estou contigo. Je ne t'abandonnerai pas. Eu não vou te abandonar. Vai. Après il lui dit, tu remarques c'est à quel niveau? Ele pergunta de novo: em qual nível as águas chegaram? Ezekiel dit, Ezequiel c'est au fala, niveau des hanches. está aqui na C'est cintura. au niveau des hanches. Está na cintura. Quand ça arrive au niveau des hanches, Quando chega na cintura, c'est pour te briser. é para que você seja Parce que quebrantado. il faut être brisé. Porque é preciso ser Parce quebrantado. que de grandes choses que Dieu va te donner, Porque as grandes coisas que Deus vai te dar ou te dans entregar, l'orgueil, tu ne sauras pas. no orgulho você não vai conseguir mantê-las. Tu vas les perdre. Você vai perder. Hanches. Na cintura. Non. Dieu dit, fonce. Deus diz: vai mais fundo. Continue. Continua. Je suis avec toi. Eu estou contigo. Vai à héros. Vai. Il continue. E ele continua. Et cette fois-là, E desta vez c'était plein. estava cheio. C'est là où Dieu t'attend. E é lá que Deus te espera. C'est là où Dieu t'attend. É lá que Deus te espera. C'est là où Dieu t'attend. É lá que Deus te espera. C'est là où Dieu t'attend. É lá que Deus te aguarda. Ta dimension doit changer. A sua dimensão tem que mudar. Ta dimension de prière doit changer. O seu nível de oração tem que Ta mudar. dimension de la foi doit changer. O seu nível de fé tem que mudar. Parce que toi, tu as vu Dieu quand tu étais en Égypte. Porque você que viu Deus ainda no Egito, Tu as vu les dix plagues. você viu as 10 pragas. Tu ne peux pas abandonner. Você não pode abandonar. Voilà pourquoi E é por isso, Moïse a dit, Moisés diz: pourquoi por quê? Bozo banga nini? Por que estão com medo? Celui qui marche avec Dieu Aquele que anda com Deus n'a pas droit à avoir peur. não tem direito de temer. Il a confiance absolue avec Dieu. Ele tem uma confiança absoluta em Deus. Parce que Dieu, Porque Deus c'est un Dieu qui accomplit ce qu'il a dit. é um Deus que
cumpre tudo o que ele fala. En réalité, le combat, Na verdade, a luta ce n'était pas le combat des peuples. não era a luta C'était do le povo. combat de Dieu avec Pharaon. Essa luta era de Deus com C'était Faraó. le combat de Dieu avec des Égyptiens. Era a luta de Deus com os egípcios Pour protéger le peuple. para proteger ao povo de Tu Israel. es entre la main puissante de Dieu. Você está nas mãos do Todo-Poderoso. N'ayez pas jamais peur. Não tenha medo. Et la troisième des choses A terceira coisa ou o terceiro que tu ponto dois observer para que você tem que pour observar être fort, para que seja forte, tu dois bannir la peur. você tem que mandar embora o medo. Tu dois piétiner la peur. Você tem que andar sobre o medo, pisar Ce o qui a medo. tué les autres ne me tuera pas. O que matou os outros não vai me matar. Ce qui a tué mon père, ma mère ne me tuera pas, Myriam. O que matou a minha mãe e o meu pai não vai me matar. Je suis pas ma mère, je Eu suis não pas mes sou meu frères. pai, eu não sou a minha mãe, nem o meu irmão. Je suis Myriam. Eu sou Miriam. Je suis dans ma saison. Eu estou na minha época ou no meu tempo. Je n'ai pas peur. Eu não tenho medo. Alléluia. Aleluia. Jésus-Christ est le même. Jesus Cristo é o mesmo Hier, ontem, aujourd'hui, hoje et éternellement. e eternamente. Et la quatrième des choses, E o quarto ponto c'était de l'eau pour qu'ils passent. era abrir as águas para que eles pudessem atravessar. Ce soir, Essa noite, il y a l'océan, la mer qui va se séparer pour que toi tu passes. o oceano ou o mar vai se abrir para que você passe. Dieu veut faire passer quelqu'un ici. Deus quer fazer com que alguém nessa noite venha atravessar. Il attend juste ta spiritualité qui monte. Ele aguarda com que a sua espiritualidade possa subir de nível. Il attend que toi. Ele só aguarda você. Le problème que tu as vécu hier, tu ne le verras plus. O problema que você vivenciou ou viveu ontem, hoje, vai À desaparecer. 15, Dieu dit, No versículo 15, Deus afirma: pourquoi ces cris? por que esses gritos? Pourquoi ils parlent? Por que eles murmuram? Dis-le de marcher. Diga a eles que caminhem, que andem, que marchem. Quand Dieu dit ça, Quando Deus disse isso, il ne voit pas l'océan. Non, non, non. Ele não está vendo o oceano fechado. Il ne voit pas l'océan. Ele não está vendo ali o Il ne oceano. voit pas l'obstacle. Ele não vê obstáculo algum. Il ne voit pas l'obstacle. Ele não enxerga Il obstáculo voit ali. juste la promesse qu'il t'a faite. Ele só está enxergando a promessa que ele te fez. Toi, tu vois l'eau. Você está vendo as águas, Mais lui, il voit le chemin, la mas route. ele está vendo um caminho traçado. Toi, tu vois ta maladie. Você está vendo a sua Mais lui, doença, il voit la guérison. mas ele já está vendo a cura. Toi, tu vois la pauvreté. Você está vendo a pobreza, Mais lui, il te voit riche. mas ele já está te vendo rico. Lui, il te voit un homme prospère. Ele já te enxerga como um homem próspero. Tu es prospéré. Você é o homem Il a dit próspero. prospérer à tous égards. Ou uma mulher próspera Il a dit em todas prospère as comme áreas. prospère l'état de ton esprit. Ele diz prospera igual prospera o estado do seu Tu espírito. dois te dire que Dieu ne me voit pas pauvre. Donc Você- je ne suis pas pauvre. Tem que dizer a si mesmo, Deus não me enxerga pobre, Ele me vê rico. Je suis un témoin de la gloire de Dieu. Eu sou um testemunho da glória de Deus. Je suis un signe de la gloire du Seigneur. Eu sou um sinal da glória de Deus. Ce qui est fini aux hommes n'est pas fini chez Dieu. O que os homens dizem como acabou, o que os homens afirmam como acabou aqui, para Deus ainda não acabou. As pessoas do mundo afirmam acabou para você, mas Deus ainda não diz que acabou. 2024, nous devons arriver à voir comme Dieu. Em 2024 você precisa ver como Deus. Nous devons arriver à voir comme lui. Precisamos ver como Deus. Il ne voit jamais l'obstacle. Ele nunca enxerga o À obstáculo. Genèse 1, Em Gênesis 1, chapitre 1 à 2, no capítulo il avait 1, déjà tout fait. ele já tinha feito Il avait tudo. déjà séparé l'obscurité et les jours. Ele já tinha separado Il as a déjà trevas accompli ce que da toi tu luz. pleures aujourd'hui. Ele já cumpriu o que te incomoda Il te hoje. demande juste de marcher. Ele só te fala anda. Il dit va, Ele fala vai, Vá. vai, monte, suba, monte. vai, continua plus haut. subindo, mais alto Fais des ainda. grandes choses. Mais alto ainda, faça Tu és grandes un coisas. milionário. Você é um milionário. Tu es un andariabo, chakariabo, shendelebo, santemegelia.
Alléluia. Il y a une mère qui va se séparer ce soir. Il y a une mère qui va se séparer ce soir. Il y a une mère qui va se séparer ce soir. Tu traverseras en paix. E você vai atravessar. Tu passeras en paix. Você vai atravessar. Tu témoigneras la bonté de l'Éternel. E vai testemunhar a bondade de Deus. Tu témoigneras la bonté de l'Éternel. Vai testemunhar a bondade de Deus. Dieu te tend la main. Deus te estende a mão. Dieu te tend la main. Deus te estende a mão. Dieu veut t'élever. Deus quer te exaltar. Dieu veut te donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Deus quer te dar nome grande. S'il a donné à Abraham un nom, se ele deu a Abraão nome, il te donnera aussi un nom. Ele vai te dar nome também. Aujourd'hui ou jamais. Hoje. C'est maintenant ou jamais. É agora ou nunca. Il y a quelque chose qui s'est déjà arrangé. Há algo que já foi organizado. Dieu a déjà tout prévu. Deus já previu tudo. Il veut changer ta situation de vie. Ele quer mudar a sua situação hoje. Il veut changer ta situation de vie. Ele quer mudar a sua vida hoje. Tu vivras. Alléluia. Acte 13, la Bible dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Atos 13 afirma: separem Barnabas e Saul. Saul. Il y avait beaucoup de disciples. Il y avait beaucoup de disciples. Tinha ali muitos discípulos. Mais Dieu dit: mas Deus diz: mettez-moi à l'écart. Separem Barnabas. Esses dois. Et Saul. Separem Barnabas e Saul. Dieu veut séparer. Deus quer separar. Toi et les autres. Você dos outros. Dieu veut te séparer. Deus já te escolheu e Ele quer te Il veut colocar de séparer lado. ton échec et ta réussite. Ele quer separar a sua vitória da sua falha. A última palavra vem de Deus. Mettez-moi à l'écart. Me coloquem de lado. Ce soir. Separem essa noite. Ce soir. Essa noite. Il veut te mettre à l'écart. Ele quer te colocar de Tu lado. n'échoueras pas. Você não vai falhar. L'eau ne t'emmènera pas, ne t'engloutira pas. A morte não vai ter vitória sobre ti. Dieu Deus veut élever quelqu'un. quer levantar ou exaltar alguém nessa Dieu noite. veut rendre ton nom grand. Deus quer te honrar e fazer o seu nome grande. Dieu veut élever ton nom. Deus quer fazer o seu nome grande. En 2024, Em 2024, quand je rentrerai encore ici, quando eu voltarei aqui nessa igreja, tu vas me dire: Pasteur Ingrid, você vai me dizer: je vais Pastor témoigner Ingrid, devant cette femme. eu quero testemunhar diante dessa mulher. Car je vois Porque eu vejo aqui quelque chose que tu n'as jamais vécu, tu le verras en 2024. algo que você nunca viveu, você vai viver em Si tu ne vois 2024. pas, je vais fermer ma Bible. Se você não está enxergando ou não crendo, Parce que moi je vois, porque eu estou vendo, comme toi tu es assis là, como você está sentado ali, je te vois eu te vejo. plus que toi. Mais do que você se enxerga. C'est que toi tu es, tu n'as jamais reçu ça. Tu n'as jamais. Oye bien goûté. O que você é, você não sabe. Você não sabe quem de fato você é. C'était comme les enfants d'Israël. Era como os filhos de Israel. Eles têm tudo, mas não têm conhecimento ou consciência do que eles têm. Je suis rassuré, je sais ce que Dieu m'a dit. Eu tenho certeza e convicção do que Deus me diz. Je mourrai riche, rassasié de mes jours. Eu vou morrer rico e vou viver por muito tempo aqui na terra. Je mourrai riche. Eu vou morrer rico. Tu mourras riche. Você vai morrer rico. Tu mourras riche. Vai morrer rico. Tu mourras pas pauvre. Não vai morrer pobre. Tu mourras pas pauvre. Não vai morrer pobre. Tu mourras pas pauvre. Não vai morrer pobre. Tes amis As pessoas ao seu redor ficarão surpresas. Aleluia. Aleluia. Papa bana yo nzambo yo. Okosakate ya nzambo yo. Você nunca mente, nosso Deus. Olobaka ya solo papa yo nzambo yo. Tudo que o Senhor diz é verdade. Okangola kamindele yo nzambo yo. O Senhor liberta. Olaka kinga i champion yo nzambo. Você me prometeu que eu seria mais do que vencedor. C'est le temps de témoigner la main de Dieu. É
tempo de você viver a mão de Deus. C'est le temps de témoigner ce que Dieu t'a déjà dit. É tempo que você venha testemunhar o que Deus te C'est le temps prometeu. que tu témoignes ce que Dieu t'a parlé en songe. É tempo que você testemunhe do que Deus te prometeu. C'est le temps que O tu que Ele vives te ce que disse. Dieu t'a promis. É tempo de viver o que Deus te prometeu. C'est le temps que tu vives ce que Dieu t'a dit. É tempo de viver o que Deus te diz. Il le fera ce soir. Ele vai fazer essa noite. Il le fera ce soir. Ele vai cumprir essa Il noite. le fera ce soir. Ele vai cumprir essa noite. Pharaon linga lelo kobima. Faraó querendo ou não, hoje você vai sair. Lelo kobima. Hoje você vai sair. Lelo kotatola. Hoje você vai testemunhar. Lelo kotémoigner. Hoje você vai testemunhar. Zamba tikali nzambe. O Deus que permanece Deus. Zamba tikali nzambe. Ele continua sendo Deus. Likolo na se kotémoigner. Nos céus e na terra. Yoza mosala nzambe. Você é um escolhido de Deus. Uma serva de Deus. Yoza riche. Um filho de Deus. Yoza makamba minene. Abençoado. Dieu t'a fait la promesse. Deus te fez a promessa. Et tu réussiras. E você terá êxito. Regarde ces mains qui se séparent. O mar está se abrindo. Dieu veut séparer quelqu'un d'ici. Deus quer separar alguém. Aleluia. Dieu veut enlever l'opprobre et la maladie qui te réclamait. Deus quer tirar da sua vida a doença e tudo que te atormentava. Je sais pas ton problème c'est quoi. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Moi mon problème c'était je mendiais. O meu problema, eu, a pastora Miriam, eu mendigava. Mais aujourd'hui, Mas hoje, Dieu a changé ma vie. Deus mudou a minha história. Je ne peux jamais mendier. Eu não mendigo mais. Et je promets à l'église, E eu prometo à igreja aqui, le pasteur Ingrid, pastora Ingrid, en 2025, em 2025, elle sera au Congo. ela irá para o Congo Elle va voir la main de Dieu dans son ministère. e você vai ver a mão de Deus no seu ministério. Dieu est prêt de le bénir à cause de son cœur. Deus vai te abençoar por causa do seu coração. Tu es une femme bénie. Sangone tamboli lole yebiango. Você é uma mulher abençoada. O céu Marambo te sali conhece. nzamba yebiango. As coisas que você fez ou continua fazendo, Deus está vendo. Nzamba ninga tombola yo. E Deus quer te honrar. Puisque nzamba ninga tombola, nazo senti tonnerre, il y a ba ange bazoya, mais ba intercesseur. Je sais pas s'il y a des intercesseurs ici. Il y a quelque chose d'anormal. Existem aqui se intercessores aqui na igreja, alguns intercessores. Eu sinto aqui uma presença diferente. Il y a quelque chose de mystique qui va se passer. Há algo extraordinário que vai acontecer aqui nessa Lorsque le noite. Seigneur est en train de tirer votre pasteur, O Senhor está, ça va commencer par eux. vai começar com os seus pastores Et ça descendra e vai à descer toute l'église. até atingir a igreja toda. Alléluia. Aleluia. Est-ce que les intercesseurs sont là? Intercessores presentes, S'ils sont là, ils vont monter. levantaram a Ils mão vont ali. passer devant. Podem vir aqui Il y na a frente, quelque por chose favor. d'inhabituel. Venham aqui, intercessores, por favor. Há algo extraordinário que vai acontecer aqui nessa noite. Aleluia. Tu es intercesseur, tu es berger dans cette église. Tu occupes quelque chose, tu travailles dans cette église. Come on! Você que é intercessor ou você que trabalha em qualquer área que seja aqui dentro da igreja, por favor, venha aqui na frente. Il y a une onction particulière. Há uma unção particular. Il y a une onction spéciale. Há uma unção especial.